Boa noite, viajante do canal Vozes do Silêncio. Seja muito bem-vindo a este espaço que é seu, onde o tempo desacelera e as palavras se tornam um abraço silencioso. Hoje vamos caminhar juntos por histórias que ecoam sentimentos universais, aqueles que todos nós já experimentamos em algum momento da nossa jornada. Não há pressa aqui, não há julgamento, apenas acolhimento e compreensão. Ajuste seu travesseiro, encontre a posição mais confortável, respire fundo e permita-se estar presente neste momento. O mundo lá fora pode esperar. Agora é hora de cuidar de você, de ouvir histórias que talvez ressoem com algo dentro do seu coração, ou talvez apenas te levem para longe, para um lugar tranquilo onde você possa finalmente descansar. Se você está gostando deste conteúdo e deseja receber mais vídeos como este todos os dias, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho das notificações. Assim você não perde nenhuma nova história que preparamos com todo carinho para você. Sua presença aqui é muito importante para nós. Existe um momento na vida de cada pessoa em que tudo parece estar suspenso no ar, como se o universo inteiro tivesse pausado para observar. É aquele instante em que você percebe que algo mudou, que algo já não é mais como era antes e talvez nunca mais será. Não há necessariamente um marco claro, um evento específico que você possa apontar e dizer com certeza que foi ali que tudo se transformou. Às vezes é mais sutil que isso. É um sentimento que cresce devagar, como a névoa que se forma sobre um lago ao amanhecer, tão gradual que você mal percebe até que ela já envolveu tudo ao seu redor. E então você se vê envolto nessa névoa, nessa transição silenciosa, e precisa encontrar o caminho através dela. Há séculos, em terras distantes, viviam comunidades nômades que conheciam bem essa sensação. Eles não tinham casas fixas, não tinham raízes plantadas profundamente em um único lugar. Sua vida inteira era uma série contínua de partidas e chegadas, de despedidas e novos começos. Quando o clima mudava, quando os pastos se esgotavam ou quando simplesmente sentiam o chamado do horizonte, eles empacotavam suas vidas em cestos e tendas e seguiam adiante. Para eles, a transição não era algo a ser temido. Era a própria essência da existência. Eles aprenderam a carregar tudo o que era importante, não em objetos materiais, mas dentro de si mesmos. Suas histórias, suas canções, seus valores, tudo isso viajava com eles, independentemente de onde estivessem. Imagine por um momento como seria acordar todas as manhãs sabendo que o lugar onde você está pode não ser o lugar onde você estará amanhã. Parece assustador à primeira vista, não é mesmo? Mas havia uma liberdade profunda nisso também. Esses povos nômades desenvolveram uma sabedoria particular sobre a impermanência de todas as coisas. Eles entendiam que apego excessivo ao que é externo traz sofrimento, porque tudo que é externo está sujeito a mudanças. O vento pode derrubar uma tenda, a chuva pode apagar um fogo, o tempo pode transformar um pasto verde em terra árida, mas o que está dentro de você, isso permanece, isso viaja contigo através de todas as paisagens da vida. Havia uma anciã em uma dessas tribos, cujo nome se perdeu no tempo, mas cujas palavras foram preservadas através de gerações. Ela costumava dizer que cada pessoa carrega dentro de si um fogo interno, uma chama que nunca se apaga, não importa quão forte seja o vento. Quando jovem, ela também teve dificuldade em aceitar a natureza transitória de tudo. Ela se apegava aos lugares, às pessoas, às circunstâncias específicas de sua vida. E cada vez que a tribo precisava se mover,
Ela sentia como se uma parte dela estivesse sendo deixada para trás. Mas, com o tempo, através de muitas jornadas e muitas reflexões sobre o céu estrelado, ela percebeu algo fundamental. Ela percebeu que não estava deixando partes de si para trás. Ela estava, na verdade, coletando novas partes de si mesma. Cada lugar visitado, cada pessoa conhecida, cada desafio enfrentado, tudo isso adicionava algo à sua essência. Ela não era menos por ter partido, ela era mais por ter vivido. Esta sabedoria antiga ressoa através dos tempos, porque toca em algo universal na experiência humana. Todos nós, em algum momento, nos encontramos diante de horizontes desconhecidos. Todos nós já olhamos para trás e percebemos que o caminho que trilhamos nos levou a um lugar muito diferente de onde começamos. E às vezes isso traz uma sensação de melancolia, uma saudade do que foi, uma incerteza sobre o que virá. É natural sentir isso. É humano sentir isso. Mas também é possível, com gentileza e tempo, aprender a ver essas transições não como perdas, mas como transformações, não como fins, mas como passagens. Pense nas estações do ano. O outono não chega de repente, destruindo tudo o que o verão construiu. Ele vem gentilmente, pintando as folhas com cores douradas e vermelhas antes que elas caiam. E mesmo quando caem, essas folhas não desaparecem. Elas retornam à terra, nutrem o solo, tornam-se parte de algo maior. O inverno que segue não é um inimigo do outono, mas sim seu sucessor natural. E sob a neve e o frio, a terra está apenas descansando, preparando-se para a explosão de vida que virá na primavera. Cada estação tem seu propósito, cada estação tem sua beleza e nenhuma dura para sempre. Sua vida também tem estações. Há momentos de florescimento, quando tudo parece crescer e se expandir com facilidade. Há momentos de colheita, quando você recolhe os frutos do que plantou. Há momentos de recolhimento, quando você se volta para dentro e reflete sobre tudo o que viveu. E há momentos de preparação, quando você se aquieta e se permite simplesmente ser, sem fazer, sem correr, sem lutar. Esses momentos de preparação são muitas vezes os mais difíceis, porque nossa cultura nos ensinou a sempre estar em movimento, sempre produzindo, sempre conquistando. Mas há uma sabedoria profunda em saber quando parar, quando simplesmente existir no espaço entre o que foi e o que ainda não é. Em uma antiga filosofia oriental, há um conceito chamado de espaço vazio, é o espaço entre as notas musicais que torna a música bela. É o espaço entre as pinceladas que dá profundidade à pintura. É o espaço entre as palavras que permite que o significado surja. E na vida, são esses espaços vazios, essas pausas entre um capítulo e outro, que nos permitem integrar nossas experiências, processar nossas emoções e nos preparar para o que vem a seguir. Se estivéssemos sempre em movimento constante, nunca teríamos tempo para realmente absorver o que vivemos. Seria como tentar encher um copo que está sempre transbordando. Você precisa do espaço vazio para receber o novo. Houve um sábio que viveu há muitos séculos atrás em uma pequena vila rodeada por montanhas. Ele era conhecido por sua serenidade e por sua capacidade de oferecer palavras de conforto para aqueles que vinham até ele com seus fardos. Um dia, um jovem chegou à sua porta, claramente perturbado. O jovem estava em um momento de sua vida onde tudo o que ele conhecia parecia estar se desfazendo. Ele sentia como se estivesse perdendo tudo, como se o chão estivesse sendo retirado de sob seus pés. Ele perguntou ao sábio como poderia encontrar paz em meio a tanto caos e incerteza. O sábio não respondeu imediatamente. Em vez disso, ele convidou o jovem para caminhar com ele até o topo de uma colina próxima. Era uma caminhada longa e íngreme,
E o jovem reclamou várias vezes pelo caminho, questionando por que era necessário subir tão alto apenas para ouvir algumas palavras de conselho. Mas o sábio continuou em silêncio, subindo passo a passo, até que finalmente chegaram ao topo. De lá, podiam ver toda a extensão do vale abaixo, com sua vila no centro, cercada por campos verdes e florestas densas. O sábio apontou para a paisagem e disse ao jovem para observar. "O que você vê?" ele perguntou. O jovem olhou e descreveu a vila, as casas, as pessoas pequenas como formigas se movendo pelas ruas, os campos cultivados, os rios serpenteando através da terra. E o sábio assentiu e perguntou novamente: "Mas o que você realmente vê?" O jovem ficou confuso. Ele descreveu novamente os mesmos elementos, com mais detalhes desta vez, mas o sábio continuou insatisfeito. Então ele disse: "Você vê os detalhes, mas está perdendo o todo. Você vê as árvores individuais, mas não vê a floresta. Você vê as casas, mas não vê como elas formam uma comunidade. Você vê as pessoas, mas não vê como suas vidas estão todas entrelaçadas. E quando você está no meio de tudo isso, no chão da vila, é ainda mais difícil ver o quadro maior. Você só vê o que está imediatamente à sua frente, e tudo parece imenso e esmagador. Mas aqui em cima, o sábio continuou, você pode ver como tudo se encaixa. Você pode ver que mesmo que uma casa seja destruída, a vila permanece. Mesmo que um campo seja inundado, há outros campos. Mesmo que uma estrada seja bloqueada, há outros caminhos. Nada é tão permanente ou tão definitivo quanto parece quando você está no meio disso. E o mesmo vale para a sua vida. Quando você está no meio de uma transição, quando tudo ao seu redor parece estar mudando e você não consegue ver claramente o que vem a seguir, é fácil entrar em pânico. Mas, se você pudesse se elevar, se você pudesse olhar para a sua vida de uma perspectiva mais ampla, veria que essas mudanças são apenas parte de um padrão maior. Elas não estão acontecendo para você, mas através de você. Você não está sendo destruído, você está sendo transformado. O jovem ficou em silêncio por um longo tempo, absorvendo essas palavras, e quando finalmente falou, sua voz estava mais calma. Ele perguntou ao sábio como poderia aprender a ver sua vida dessa perspectiva mais ampla quando estava no meio do caos. E o sábio sorriu e disse: "Você já está aprendendo. O fato de você estar aqui, fazendo essas perguntas, buscando compreensão, isso já é um sinal de que você está começando a se elevar acima das circunstâncias imediatas. A jornada não é sobre encontrar uma resposta mágica que resolva todos os problemas instantaneamente. É sobre aprender a carregar a incerteza com mais graça, sobre desenvolver a confiança de que mesmo quando você não pode ver o caminho claramente, há um caminho. E cada passo que você dá, mesmo os passos hesitantes, mesmo os passos que parecem te levar na direção errada, todos eles estão te levando para onde você precisa estar. Anos mais tarde, quando o jovem já não era mais tão jovem, ele se tornou um professor por conta própria. E ele frequentemente levava seus próprios estudantes para aquela mesma colina, compartilhando com eles a lição que havia aprendido sobre perspectiva e sobre a natureza transitória de todas as coisas. Ele ensinava que resistir à mudança é como tentar parar o rio de fluir. Você pode construir barreiras temporárias, mas eventualmente a água encontrará seu caminho, e no processo de resistir, você apenas se esgota. É muito mais sábio aprender a fluir com o rio, a se mover com as correntes da vida em vez de contra elas, mas isso não significa aceitar passivamente tudo o que acontece, significa escolher suas batalhas com sabedoria. Significa entender que há coisas que você pode controlar
e coisas que você não pode. Você não pode controlar as estações. Você não pode controlar o passar do tempo. Você não pode controlar as escolhas que outras pessoas fazem ou as circunstâncias que surgem inesperadamente, mas você pode controlar como responde a tudo isso. Você pode escolher ver cada mudança como uma oportunidade para crescer. Você pode escolher carregar sua experiência com dignidade. Você pode escolher ser gentil consigo mesmo enquanto navega por águas desconhecidas. Se você está apreciando esta jornada que estamos compartilhando e gostaria de continuar recebendo histórias como esta, lembre-se de deixar seu like e ativar as notificações do canal. Cada inscrição e cada sino ativado nos ajuda a continuar criando esses momentos de paz e reflexão para você. Há uma história antiga, contada em muitas culturas diferentes com variações sutis, sobre uma pessoa que viajava por uma estrada longa e poeirenta. Esta pessoa carregava uma mochila pesada nas costas cheia de pedras. Cada pedra representava algo do passado que ela se recusava a deixar ir. Algumas pedras eram memórias dolorosas, outras eram arrependimentos, outras ainda eram mágoas não perdoadas. A pessoa tinha carregado essas pedras por tanto tempo que nem se lembrava mais por que tinha começado a carregá-las. Elas simplesmente faziam parte de sua jornada, um peso constante que ela aceitava como inevitável. Um dia, ela encontrou um viajante sentado à beira da estrada, descansando sob a sombra de uma árvore. Este viajante notou a mochila pesada e perguntou por que ela carregava tanto peso. A pessoa explicou sobre as pedras, sobre como cada uma delas era importante, sobre como ela não podia simplesmente deixá-las para trás. O viajante ouviu com paciência e então fez uma pergunta simples: essas pedras te ajudam em sua jornada? Elas tornam seu caminho mais fácil? Elas te trazem alegria ou paz? A pessoa teve que admitir que não. As pedras apenas tornavam tudo mais difícil, mais cansativo, mais doloroso. Então o viajante fez outra pergunta: por que você continua carregando algo que não te serve mais? Esta pergunta simples abalou algo profundo dentro da pessoa. Ela nunca tinha pensado dessa forma antes. Ela sempre assumiu que era seu dever carregar essas pedras, que abandoná-las seria de alguma forma desonrar o que elas representavam. Mas o viajante gentilmente explicou que lembrar não requer carregar. Você pode honrar seu passado sem deixar que ele se torne um fardo. Você pode reconhecer o que aconteceu sem permitir que isso defina cada passo que você dá daqui para frente. E assim, lentamente, com mãos trêmulas, a pessoa começou a tirar as pedras de sua mochila, uma por uma. Com cada pedra que ela colocava no chão, ela sentia um pouco mais de leveza. Cada pedra vinha com sua própria história, sua própria carga emocional. Mas ao final, quando a mochila estava vazia, ela sentiu algo que não sentia há muito tempo. Todos nós carregamos pedras. Todos nós nos agarramos a coisas que já deveríamos ter soltado. E às vezes levamos anos, até décadas, para perceber o peso que estamos carregando. Mas não importa quanto tempo tenha passado, nunca é tarde demais para começar a soltar. Nunca é tarde demais para escolher a leveza em vez do peso. Isso não significa esquecer ou fingir que o passado não existiu. Significa simplesmente reconhecer que o passado é o passado e você tem permissão para seguir em frente. Há uma prática meditativa antiga que envolve visualização. Você fecha os olhos e imagina um rio fluindo. Neste rio, você coloca tudo que está te pesando. Você visualiza suas preocupações,
seus medos, suas mágoas, tudo sendo gentilmente colocado no rio e sendo levado pela corrente. Não com violência, não com rejeição, mas com aceitação serena. Você reconhece essas coisas, você as honra e então você as deixa ir. Você assiste enquanto elas flutuam rio abaixo, se tornando cada vez menores até finalmente desaparecerem de vista. E você permanece na margem do rio, mais leve, mais livre, mais pronto para receber o que vier a seguir. Esta visualização funciona porque ela nos ajuda a entender que seguir em frente não é um ato de traição ou esquecimento, é simplesmente um ato de escolha. Você está escolhendo não ser definido exclusivamente pelo que veio antes. Você está escolhendo se abrir para novas possibilidades, e isso pode ser assustador, porque o novo é sempre incerto, mas também pode ser incrivelmente libertador. Porque quando você solta o que não te serve mais, você cria espaço para o que pode te servir. Você abre suas mãos que estavam apertadas em punhos ao redor do passado e permite que o presente flua através de seus dedos. Muitas tradições espirituais ao redor do mundo falam sobre a importância do desapego. Mas desapego é frequentemente mal compreendido. Não significa não se importar. Não significa se tornar frio ou indiferente. Desapego significa amar sem possuir, significa apreciar sem agarrar, significa experienciar plenamente sem tentar congelar o momento no tempo. É a capacidade de estar totalmente presente com algo ou alguém, enquanto simultaneamente reconhece que todas as coisas são temporárias, que todos os momentos passam, que todas as situações mudam e que está tudo bem. Está tudo bem que as coisas não durem para sempre. De fato, é precisamente porque elas não duram para sempre que elas são tão preciosas. Imagine que você está segurando um punhado de areia. Se você apertar com força, tentando segurar cada grão, a areia escorregará entre seus dedos e você perderá a maior parte. Mas se você mantiver sua mão aberta, relaxada, a areia permanecerá em sua palma. Você ainda pode vê-la, senti-la, apreciá-la, mas você não está tentando controlá-la. Você não está criando sofrimento ao tentar fazer com que algo fluido, imóvel, permaneça imóvel. Esta é a arte do desapego. Mãos abertas, coração aberto. Presente, mas não apegado. Engajado, mas não dependente. Amando, mas não possuindo. Em uma antiga tradição monástica, havia um ritual que novos monges tinham que passar. Eles passavam meses criando elaboradas mandalas de areia colorida. Essas mandalas eram incrivelmente detalhadas e belas, cada grão de areia cuidadosamente colocado para formar padrões geométricos, intrincados e símbolos sagrados. O processo de criar uma mandala requeria imensa concentração, paciência e habilidade. Era uma forma de meditação em si. O exercício em presença total e atenção minuciosa. Os monges dedicavam semanas, às vezes meses, para completar uma única mandala. E quando finalmente terminavam, quando a mandala estava perfeita em toda a sua beleza complexa, eles faziam algo que parecia impossível para os observadores externos. Eles a destruíam. Com um único movimento, eles varriam toda a areia, misturando todas as cores e padrões cuidadosamente criadosa, transformando a obra de arte complexa em um monte de areia uniforme. E então eles levavam essa areia a um rio e a liberavam nas águas, permitindo que ela fosse levada embora. Para quem assistia pela primeira vez, isso parecia ser um desperdício, uma tragédia. Como alguém poderia dedicar tanto tempo e energia criando algo tão belo apenas para destruí-lo?
Mas para os monges, este era exatamente o ponto. A lição não estava na mandala em si, mas no processo de criá-la e depois soltá-la. Era uma lição sobre impermanência, sobre a natureza transitória de todas as coisas, sobre a importância de fazer o trabalho por amor ao trabalho em si, não por apego ao resultado. Esta lição ressoa profundamente quando pensamos sobre nossas próprias vidas. Quantas vezes criamos algo, construímos algo, investimos em algo, apenas para ver isso mudar ou terminar? E quantas vezes respondemos a isso com amargura, com sensação de que tudo foi em vão, com resistência feroz contra a mudança inevitável? Mas e se pudéssemos ver nossas experiências da mesma forma que os monges veem suas mandalas? E se pudéssemos nos dedicar totalmente ao processo de viver, de amar, de criar, de experienciar, sabendo desde o início que nada dura para sempre e estar em paz com isso? E se pudéssemos apreciar a beleza do que criamos enquanto ela existe, e então, quando chega o momento de soltar, fazê-lo com graça em vez de resistência? Isso não torna as experiências menos valiosas. Torna cada momento mais precioso, porque você está plenamente consciente de sua natureza efêmera. Você não está tomando nada como garantido. Você não está adiando sua apreciação para algum futuro indefinido. Você está aqui, agora, totalmente presente, sabendo que este momento específico nunca virá novamente exatamente da mesma forma. E há uma liberdade tremenda nisso. Quando você para de tentar congelar o tempo, quando você para de resistir ao fluxo natural da vida, quando você se permite simplesmente estar presente com o que é sem tentar forçá-lo a ser algo diferente. Algo se abre dentro de você. Uma espécie de paz que nem depende das circunstâncias externas permanecerem constantes. Houve um filósofo que viveu há muitos séculos atrás, conhecido por sua contemplação profunda sobre a natureza da felicidade e do sofrimento humano. Ele observou que muito do nosso sofrimento vem não das circunstâncias em si, mas de nossas expectativas sobre como as circunstâncias deveriam ser. Quando algo não corresponde às nossas expectativas, quando a realidade não se conforma aos nossos planos ou desejos, experimentamos isso como sofrimento. Mas, se pudéssemos soltar essas expectativas rígidas, se pudéssemos desenvolver uma flexibilidade mental que nos permitisse nos adaptar ao que realmente é em vez de nos agarrarmos ao que imaginávamos que deveria ser, poderíamos reduzir enormemente nosso sofrimento. Ele não estava sugerindo que não devêssemos ter preferências ou desejos. Ele estava simplesmente observando que quando mantemos essas preferências levemente, quando não fazemos delas a base de nossa paz interior, somos mais capazes de navegar pelas inevitáveis mudanças da vida com equanimidade. Você pode preferir que o sol brilhe, mas se chover, você pode encontrar beleza na chuva. Você pode preferir que as coisas permaneçam como estão, mas quando elas mudarem, você pode encontrar crescimento na mudança. Você pode preferir certeza, mas quando confrontado com incerteza, você pode encontrar liberdade em não saber. Este conceito de encontrar liberdade em não saber é particularmente relevante durante períodos de transição. Quando você está entre um capítulo e outro da sua vida, há frequentemente um período onde você não sabe exatamente onde está indo. Você deixou o conhecido, mas ainda não chegou ao desconhecido. Você está no espaço intermediário, no limiar, na passagem. E este pode ser o lugar mais desconfortável de todos, porque nossa mente humana anseia por certeza. Queremos saber o que vai acontecer a seguir.
Queremos ter um plano, queremos garantias. Mas a vida raramente oferece garantias. E quanto mais rapidamente pudermos fazer as pazes com essa verdade fundamental, mais livres nos tornaremos. Há uma metáfora usada em muitas tradições de sabedoria sobre atravessar um rio. Quando você está em uma margem, você pode ver claramente onde está. Quando você chega a outra margem, você pode ver claramente onde está. Mas no meio do rio, quando a água está ao seu redor e você não pode tocar o fundo com segurança, quando está longe demais de ambas as margens para ter certeza absoluta, esse é o momento mais assustador. Mas também é um momento onde você precisa confiar. Confiar em sua capacidade de nadar. Confiar na corrente para não ser tão forte quanto você teme. Confiar que há de fato outra margem, mesmo que você não possa vê-la claramente de onde está. E muitas vezes descobrimos que essa confiança, essa fé em nossa capacidade de navegar pelo desconhecido, é mais forte do que imaginávamos. Pense em todas as vezes em sua vida quando você enfrentou o desconhecido e sobreviveu. Pense em todas as transições que você já navegou, todos os momentos em que você não tinha certeza se conseguiria, mas conseguiu. Você tem uma história de resiliência gravada em seus ossos, mesmo que às vezes esqueça disso. Cada desafio que você superou, cada mudança que você navegou, cada momento difícil que você atravessou e saiu do outro lado, tudo isso é evidência de sua força. E essa força não te abandona. Ela está sempre aí, esperando ser lembrada, esperando ser chamada, esperando ser confiada novamente. Em algumas culturas indígenas, há uma cerimônia que marca as transições importantes da vida. Quando alguém está prestes a entrar em uma nova fase, seja da infância para a adolescência, da adolescência para a idade adulta ou de qualquer outro marco significativo, a comunidade se reúne para honrar essa transição. Mas o que é interessante é que a cerimônia não é apenas sobre celebração. É também sobre reconhecimento. Reconhecimento do que está sendo deixado para trás. Reconhecimento da dificuldade da passagem. Reconhecimento de que transições, mesmo quando levam a algo positivo, sempre envolvem alguma forma de perda. E há espaço na cerimônia para lamentar essas perdas, para chorar pelo que não pode vir conosco para a próxima fase, mesmo enquanto também celebramos o que vem a seguir. Este reconhecimento equilibrado de perda e ganho, de término e começo, de morte e renascimento, é profundamente curativo, porque valida que é possível e até esperado sentir múltiplas emoções simultaneamente. Você pode estar animado com o futuro e ainda sentir saudade do passado. Você pode estar aliviado por algo ter terminado e ainda lamentar seu fim. Você pode estar pronto para seguir em frente e ainda precisar de tempo para processar e integrar. Todas essas coisas podem coexistir. E quando permitimos que elas coexistam, quando não tentamos forçar uma narrativa simples sobre nossas experiências complexas, quando damos permissão para sentir tudo que surge, paradoxalmente nos movemos através das transições com mais facilidade. A resistência cria sofrimento adicional. Quando você sente tristeza, mas julga a si mesmo por estar triste, agora você tem dois problemas, a tristeza original e o julgamento sobre ter essa tristeza. Quando você sente medo, mas se critica por não ser mais corajoso, você adiciona vergonha ao medo. Mas quando você pode simplesmente sentir o que sente, sem julgamento, sem tentar mudá-lo imediatamente, sem se condenar por ter emoções humanas perfeitamente normais, algo muda. As emoções podem fluir através de você em vez de ficarem presas.
Elas podem ser processadas e integradas em vez de reprimidas e acumuladas. E com o tempo, elas se transformam naturalmente, não porque você as forçou a mudar, mas porque é da natureza das emoções serem temporárias quando lhes damos permissão para existir plenamente. Houve um período na história por volta do século III d.C., quando o mundo conhecido estava passando por tremendas transformações. Impérios que pareciam permanentes estavam começando a desmoronar. Rotas comerciais que haviam existido por séculos estavam sendo interrompidas. Pessoas que tinham vivido suas vidas inteiras em um lugar estavam sendo forçadas a se mover. Era um tempo de grande incerteza e medo. E ainda assim, foi também um tempo de notável criatividade e adaptação. Novas ideias filosóficas floresceram. Novas formas de arte emergiram. Novas estruturas sociais foram inventadas para responder às novas realidades. Os historiadores que estudam este período observam que é frequentemente nos momentos de maior caos e transição que a humanidade mostra sua maior capacidade de inovação. Quando o velho está desmoronando, mas o novo ainda não está totalmente formado, há um espaço criativo que se abre. Um espaço onde tudo é possível porque nada está fixo. É desconfortável, sem dúvida. É assustador estar nesse espaço sem mapa, sem garantias, mas também é onde novas possibilidades nascem. É onde transformações reais acontecem, não nas zonas de conforto onde tudo permanece constante, mas nos espaços liminares onde tudo está em fluxo. Você está, neste momento de sua vida, em um desses espaços. Talvez você não tenha escolhido estar aqui. Talvez você preferiria que as coisas tivessem permanecido como eram, mas aqui você está. E a pergunta agora não é como você chegou aqui ou se deveria estar aqui. A pergunta é o que você vai fazer com este espaço, como você vai habitar esta transição. Que versão de si mesmo você vai cultivar enquanto navega por este período de mudança? Porque aqui está uma verdade que pode ser difícil de aceitar no início, mas que se torna uma fonte de poder quando você realmente a compreende. Você sempre tem escolha em como responde ao que acontece com você. Você pode não controlar as circunstâncias externas, mas você sempre controla sua resposta interna. Este não é um conselho para reprimir emoções difíceis ou fingir que está tudo bem quando não está. É um convite para reconhecer que mesmo no meio do caos, mesmo quando você se sente perdido, mesmo quando não sabe o que vem a seguir, você ainda tem agência. Você ainda pode escolher como quer mostrar-se para si mesmo durante este tempo. Você pode escolher ser gentil consigo mesmo em vez de crítico. Você pode escolher procurar por pequenas belezas em vez de focar apenas nas dificuldades. Você pode escolher confiar que você é capaz de lidar com o desconhecido, porque você sempre lidou até agora. Essas escolhas podem parecer pequenas, mas elas se acumulam. Elas formam o padrão de como você experiencia sua vida. Há uma prática antiga chamada gratidão radical, que envolve encontrar algo pelo qual ser grato mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Não de uma forma superficial ou negadora, mas de uma forma que reconheça que mesmo em meio à dificuldade, há frequentemente pequenos lampejos de luz. Uma palavra gentil de um estranho, um momento de beleza natural, uma pequena vitória pessoal. Um ato de bondade inesperado. Quando você treina sua mente para notar essas coisas, você não está negando a dificuldade. Você está simplesmente se recusando a deixar que a dificuldade seja a única coisa que você vê. Você está expandindo sua consciência para incluir todo o espectro da experiência, não apenas os aspectos desafiadores. Esta prática não vem naturalmente para a maioria das pessoas, especialmente durante tempos difíceis.
Nossa mente tende a focar no negativo como um mecanismo de sobrevivência. Se você está em perigo, faz sentido estar hipervigilante às ameaças. Mas quando você está vivendo em um estado crônico de estresse ou transição, esse mecanismo pode se tornar contraproducente. Você pode ficar tão focado nas ameaças percebidas, reais ou imaginárias, que você perde de vista tudo mais. E isso cria um ciclo onde sua experiência confirma seus medos, porque você está ativamente procurando evidências que suportam suas preocupações, enquanto ignora evidências que poderiam oferecer conforto ou esperança. Quebrar esse ciclo requer intenção e prática. Requer que você conscientemente direcione sua atenção para incluir não apenas o que está errado, mas também o que está certo. Não apenas o que foi perdido, mas também o que permanece. Não apenas o que você teme, mas também o que você espera. E com o tempo, essa prática remodela seus padrões neurais. Seu cérebro começa a procurar automaticamente por essas coisas positivas, não porque você está forçando ou fingindo, mas porque você treinou sua mente para notar uma gama mais ampla de experiências. E isso pode fazer uma diferença profunda em como você navega por transições difíceis. Imagine que você está em um barco em mar aberto, as ondas estão altas e o céu está nublado. Você não pode ver a costa em nenhuma direção. Se você focar apenas nas ondas, apenas na imensidão do oceano, apenas na sua aparente vulnerabilidade, você pode facilmente entrar em pânico. Mas se você também notar a força do barco sobre você, a habilidade de suas mãos no leme, as estrelas que ocasionalmente aparecem entre as nuvens, oferecendo direção, sua experiência muda. Você ainda está no mesmo mar tempestuoso, mas sua relação com ele é diferente. Você não está mais se sentindo apenas à mercê das ondas. Você está ativamente navegando através delas, usando todas as ferramentas e recursos disponíveis para você. Este é o poder da perspectiva. E cultivar perspectivas múltiplas, ser capaz de ver uma situação de diferentes ângulos, é uma das habilidades mais valiosas que você pode desenvolver, porque a vida raramente é unidimensional. Raramente há apenas um jeito de ver qualquer situação. E quando você pode acessar múltiplas perspectivas, você ganha mais flexibilidade, mais opções, mais liberdade em como responder. Você não está mais preso em um único modo de interpretação. Você pode escolher a perspectiva que melhor te serve em qualquer momento dado, sabendo que todas são parcialmente verdadeiras e nenhuma é completamente verdadeira. Se você tem encontrado paz e reflexão nesta jornada e gostaria de mais conteúdo como este para acompanhar suas noites, não esqueça de se inscrever no canal Vozes do Silêncio, deixar seu like e ativar o sininho. Sua participação faz toda a diferença para continuarmos criando esses espaços de tranquilidade para você. Nos ensinamentos de muitos mestres espirituais ao longo da história, há um tema recorrente: a importância de desenvolver uma mente de principiante. Uma mente de principiante é aquela que aborda cada experiência como se fosse nova, sem os filtros pesados de todas as experiências passadas, sem suposições rígidas sobre como as coisas devem ser. Sem os padrões estabelecidos que nos dizem o que esperar. É uma mente aberta, curiosa, disposta a ser surpreendida. E cultivar essa qualidade é especialmente valioso durante transições, porque transições são, por definição, momentos onde o velho não se aplica mais da mesma forma e o novo ainda não foi totalmente compreendido. Quando você aborda uma transição com mente de principiante, você se permite não saber. Você se permite fazer perguntas em vez de presumir que já tem todas as respostas.
Você se permite explorar em vez de seguir automaticamente padrões antigos. Isso não significa que você descarta toda a sua experiência e sabedoria acumulada. Significa que você as mantém levemente, disposto a reconsiderar, disposto a adaptar, disposto a aprender algo novo, mesmo sobre situações que parecem familiares. Porque cada transição, embora possa ter elementos que se assemelham a transições passadas, é também única. Ela ocorre em um ponto diferente da sua vida, com diferentes recursos disponíveis, com diferentes desafios presentes, com uma versão diferente de você navegando através dela. A pessoa que você é hoje não é exatamente a mesma pessoa que você era há 1 ano, ou 5 anos, ou 10 anos. Você cresceu, você aprendeu, você mudou. E isso significa que você tem capacidades agora que talvez não tivesse antes. Você tem insights que vieram de experiências passadas. Você tem forças que foram forjadas em desafios anteriores. Mas você também pode ter padrões antigos, modos habituais de responder que foram úteis uma vez, mas podem não ser mais. E com mente de principiante, você pode examinar estes padrões sem julgamento e perguntar: isso ainda me serve? Este modo de responder ainda é útil para quem eu sou agora e para o que estou enfrentando agora? Se não, que alternativas posso explorar? Este processo de autoexame e adaptação contínua é o que algumas tradições chamam de transformação perpétua. Não é um destino que você alcança e então permanece. É um processo contínuo de se tornar, de evoluir, de se adaptar ao fluxo sempre mutável da vida. E quando você abraça este processo em vez de resistir a ele, quando você vê a si mesmo como uma obra em andamento, em vez de um produto finalizado, você se liberta da pressão de ter que ser perfeito ou ter tudo resolvido. Você pode ser uma pessoa em processo, aprendendo enquanto avança, cometendo erros e crescendo com eles, mudando sua mente quando você ganha nova informação, evoluindo em resposta a novas experiências. Há uma liberdade tremenda em reconhecer que você não precisa ter tudo resolvido, que é perfeitamente aceitável estar em processo. Que estar em transição não é um estado temporário anormal que você precisa apressar para sair, mas sim um estado natural recorrente que é parte integral da experiência humana. Porque, na verdade, quando você olha de perto, você está sempre em algum tipo de transição, sempre mudando, sempre crescendo, sempre se movendo de um momento para o próximo. A ideia de estabilidade permanente é em grande parte uma ilusão. O que percebemos como estável é simplesmente mudança acontecendo em um ritmo tão gradual que mal notamos. Mas ocasionalmente, algo acontece que desloca você de uma forma mais dramática e perceptível. E é nesses momentos que você se torna agudamente consciente da natureza transitória de todas as coisas. É desconfortável, sim, mas também pode ser incrivelmente despertador. Pode te tirar de padrões automáticos de viver e te forçar a estar mais presente, mais consciente, mais deliberado sobre como você está gastando sua energia e atenção. Pode te fazer questionar suposições que você nem sabia que tinha. Pode te abrir para possibilidades que você nunca considerou quando estava confortavelmente instalado no familiar. Em muitas tradições de sabedoria, há rituais de passagem que marcam transições importantes. Esses rituais servem múltiplos propósitos. Eles comunicam à comunidade que alguém está entrando em uma nova fase. Eles oferecem à pessoa em transição um senso de estrutura e significado durante um tempo que pode de outra forma parecer caótico. E talvez mais importante, eles criam um espaço dedicado para processar as emoções complexas que acompanham qualquer transição significativa.
Na sociedade moderna, muitas vezes carecemos desses rituais formais. Esperamos que as pessoas simplesmente sigam em frente, superem as coisas rapidamente, voltem ao normal o mais rápido possível. Mas talvez haja valor em criar seus próprios rituais, mesmo que pequenos e privados. Rituais que marcam o fim de um capítulo e o início de outro, que honram o que foi e criam espaço para o que virá. Esses não precisam ser elaborados. Podem ser tão simples quanto escrever uma carta para si mesmo sobre o que você está deixando para trás e o que você espera carregar adiante, ou plantar uma árvore ou flor que simboliza novo crescimento. Ou passar um dia em natureza, caminhando e refletindo, ou criar alguma forma de arte que expresse suas emoções sobre a transição. O específico não importa tanto quanto a intenção. A intenção de marcar conscientemente este momento, de reconhecer sua significância, de se dar permissão para sentir o que você sente sobre isso. Porque você sente sobre isso? O seu verdade ou poucas coisas e eles intensamente. E muito de como processamos experiências não é puramente cognitivo, é somático. Está armazenado em nossos músculos, em nossa respiração, em nossa postura, em nossas sensações físicas. Quando você cria um ritual que envolve movimento ou ação física de algum tipo, você está ajudando seu corpo a processar e liberar o que ele está segurando. Você está dando à sua experiência uma forma tangível, em vez de mantê-la abstrata e nebulosa. E isso pode ser profundamente curativo, especialmente para pessoas que tendem a processar coisas principalmente através do pensamento e podem ficar presas em lobos mentais que não levam a lugar algum. Seu corpo carrega sabedoria que sua mente consciente pode não ter acessado ainda. Preste atenção ao que seu corpo está te dizendo, onde você sente tensão, onde você sente abertura. Como sua respiração muda quando você pensa sobre o que está enfrentando, que posturas você adota inconscientemente, seu corpo está se fechando, protegendo-se, ou está se abrindo, ainda que cautelosamente, para o novo. Não há respostas certas ou erradas aqui. Apenas informações, apenas consciência. E quanto mais você puder trazer consciência compassiva para sua experiência incorporada, mais completamente você pode processar e integrar o que você está passando. Há uma técnica usada em algumas práticas contemplativas chamada Body Scan, onde você sistematicamente traz atenção para diferentes partes do seu corpo, notando sensações sem tentar mudá-las, apenas notando, apenas estando presente com o que é. Esta prática simples pode ser surpreendentemente reveladora, porque muito frequentemente estamos tão focados em nossos pensamentos que nos desconectamos completamente de nossas sensações físicas. E então nosso corpo tem que gritar cada vez mais alto para chamar nossa atenção, eventualmente manifestando estresse ou emoções não processadas como tensão crônica, dor ou doença. Mas se você pode desenvolver o hábito de verificar regularmente com seu corpo, de ouvir seus sinais sutis antes que eles se tornem urgentes, você pode responder muito mais proativamente às suas necessidades. Durante transições, essa prática de consciência corporal é especialmente valiosa porque transições tendem a ser experiências de corpo inteiro, não apenas eventos mentais. Você pode notar que seu sono é perturbado, que seu apetite mudou, que seu nível de energia flutua de maneiras incomuns, que você carrega tensão em lugares onde normalmente não carrega. Todos esses são sinais de que seu sistema inteiro está processando mudança, não apenas sua mente consciente. E honrar isso, responder gentilmente às necessidades do seu corpo durante este tempo,
é uma parte importante de navegar a transição de forma saudável. Isso pode significar ser mais flexível consigo mesmo sobre rotinas. Talvez você precise de mais descanso do que o usual. Talvez você precise de mais movimento do que o usual. Talvez você precise de mais tempo sozinho, ou talvez você precise de mais conexão com outros. Não há uma prescrição universal. Cada pessoa e cada transição é diferente, mas o princípio é o mesmo. Preste atenção ao que você genuinamente precisa neste momento específico e então, tanto quanto possível, dê isso a si mesmo sem julgamento. Você não está sendo fraco ou autoindulgente ao cuidar de si mesmo durante um tempo difícil. Você está sendo sábio e compassivo. Autocompaixão é um conceito que tem ganhado mais atenção nos últimos anos, mas ainda é frequentemente mal compreendido. Algumas pessoas confundem autocompaixão com autopiedade, mas elas são muito diferentes. Autopiedade é ficar preso em uma narrativa de vitimização, focando em como as coisas são injustas e como você é infeliz. Autocompaixão, por outro lado, é simplesmente tratar a si mesmo com a mesma gentileza e compreensão que você ofereceria naturalmente a um bom amigo que está passando por um momento difícil. É reconhecer que você está sofrendo e responder com cuidado em vez de julgamento. É validar suas emoções em vez de criticá-las. É oferecer a si mesmo suporte em vez de duras recriminações. Pense em como você responderia se um amigo próximo viesse até você em um estado de angústia, contando-lhe sobre uma transição difícil que está enfrentando. Você provavelmente não diria a ele que ele deveria simplesmente superar isso, que ele não deveria estar sentindo o que está sentindo, que ele está sendo fraco por estar lutando. Você provavelmente ofereceria palavras de compreensão e encorajamento. Você lembraria a ele de sua força. Você reconheceria a dificuldade do que ele está enfrentando, enquanto também expressava confiança em sua capacidade de navegar através disso. Você seria gentil, paciente e solidário. E ainda assim, muitas pessoas, quando em situações similares, falam consigo mesmas de maneiras que nunca falariam com alguém que amam. São duras, críticas, impacientes consigo mesmas. Se você se reconhece nesse padrão, considere isto um convite gentil para experimentar uma abordagem diferente. Quando você notar autocrítica surgindo, pause, reconheça o que você está fazendo. E então pergunte a si mesmo como eu falaria com um amigo nesta situação? Que palavras de gentileza e encorajamento eu ofereceria? E então ofereça essas mesmas palavras a si mesmo. Ou artificial? Você pode sentir que não merece essa gentileza, mas persista, pratique, com o tempo, isso se torna mais natural. E a qualidade da sua vida interna muda dramaticamente quando você passa de ser seu próprio crítico mais duro para ser seu próprio apoiador mais compassivo. Esta mudança interna não resolve magicamente todos os desafios externos que você enfrenta, mas muda fundamentalmente sua experiência ao navegar por esses desafios. Em vez de lutar contra si mesmo, além de lutar com as circunstâncias, você tem um aliado interno. Em vez de drenar sua energia com auto-julgamento, você conserva essa energia para lidar construtivamente com o que você está enfrentando. Em vez de adicionar camadas de sofrimento opcional ao sofrimento inevitável da transição, você minimiza o sofrimento ao máximo possível através da aceitação gentil do que é. A aceitação é outro conceito que é frequentemente mal compreendido. Aceitação não significa gostar de algo ou concordar que algo deveria ter acontecido.
Aceitação simplesmente significa reconhecer a realidade como ela é, em vez de gastar energia lutando contra o fato de que ela é o que é. É a diferença entre eu não gosto disso e desejo que fosse diferente e isso não deveria estar acontecendo. Não é justo, não posso aceitar isso. A primeira posição reconhece suas preferências, enquanto também reconhece a realidade. A segunda posição se recusa a reconhecer a realidade, criando conflito interno contínuo que não serve a nenhum propósito construtivo. Quando você aceita o que é, você se liberta para responder efetivamente. Quando você está em negação ou resistência, toda a sua energia vai para lutar contra a realidade e você não tem muita energia sobrando para realmente lidar com ela construtivamente. É como se você estivesse tentando nadar enquanto também segura uma rocha pesada. A rocha é sua recusa em aceitar que você está na água. Se você pudesse simplesmente soltar a rocha, soltar a insistência de que você não deveria estar na água, você descobriria que nadar é realmente muito mais fácil. Você ainda precisa nadar. Você ainda está na água. Mas você não está mais lutando contra o fato de estar na água, enquanto simultaneamente tenta nadar. Você está apenas nadando, usando toda a sua energia e habilidade para navegar a situação real em que você se encontra. Esta é a sabedoria prática da aceitação. Ela não te torna passivo. Ela não significa que você desiste ou para de tentar melhorar as coisas. Ela simplesmente te liberta das camadas de resistência inútil que tornam tudo mais difícil do que precisa ser. E, paradoxalmente, quando você para de lutar contra o que é e, em vez disso, aceita como seu ponto de partida, você frequentemente encontra que mudança positiva se torna mais possível, não menos. Porque você está trabalhando com a realidade em vez de contra ela. Você está usando sua energia de forma eficiente em vez de desperdiçá-la em negação e resistência. Há uma história sobre um mestre de artes marciais que foi desafiado por um jovem guerreiro arrogante. O guerreiro atacou com toda a sua força, golpe após golpe poderoso. Mas o mestre simplesmente se movia, fluindo ao redor de cada ataque como água, nunca resistindo diretamente, nunca bloqueando com força contra força. Ele apenas se movia com o fluxo do ataque e direcionando a energia em vez de confrontá-la. O jovem guerreiro se esgotou rapidamente, gastando toda a sua energia em ataques que nunca atingiam seu alvo, enquanto o mestre permanecia calmo e centrado, quase sem esforço em seus movimentos. Eventualmente, o guerreiro admitiu a derrota, não porque foi golpeado, mas porque percebeu que não poderia vencer contra alguém que não resistia da forma que ele esperava. Esta história ilustra o poder do não resistência. Quando você encontra as forças da vida com rigidez e resistência, você se esgota. Mas quando você encontra essas mesmas forças com flexibilidade, com a disposição de se mover e se adaptar, você conserva sua energia e você cria oportunidades para trabalhar com o que está acontecendo, em vez de simplesmente ser derrotado por isso. Isso não significa que você se torna um capacho, aceitando passivamente qualquer coisa que acontece. Significa que você escolhe seus pontos de resistência com sabedoria, que você reconhece onde resistência é útil e onde flexibilidade é mais eficaz. Que você se adapta à sua estratégia à situação real, em vez de aplicar rigidamente a mesma abordagem a tudo. Na natureza, vemos este princípio em ação em todos os lugares. Uma árvore rígida e inflexível pode quebrar sob ventos fortes, enquanto uma árvore flexível dobra e então retorna à sua posição. Um rio não luta contra as pedras em seu caminho. Ele simplesmente flui ao redor delas e, eventualmente, com tempo suficiente,
Até mesmo a pedra mais dura é moldada pela água suave, mas persistente. Há uma força em gentileza, há poder em flexibilidade. E essas qualidades se tornam especialmente valiosas durante transições, quando você precisa se adaptar a mudanças circunstâncias sem perder seu centro essencial. Manter seu centro durante tempos turbulentos é uma arte. Requer que você saiba quem você é em seu núcleo, independentemente das circunstâncias externas. Requer que você tenha valores e princípios que orientam você mesmo quando tudo ao redor está mudando. Requer que você desenvolva uma conexão com algo maior que si mesmo, seja isso uma tradição espiritual, uma conexão com a natureza, um senso de propósito ou simplesmente uma profunda confiança na interconexão de todas as coisas. Porque quando você está ancorado em algo que transcende circunstâncias temporárias, você pode enfrentar essas circunstâncias com mais equanimidade. Isso não significa que você não é afetado pelas mudanças em sua vida. Você é humano, você sente. Você é tocado pelo que acontece com você e ao seu redor. Mas quando você tem esse centro estável, essas coisas não te definem completamente. Ou elas não te afogam. Você pode experimentá-las, processá-las, aprender com elas e ainda assim manter um senso de quem você é fundamentalmente. É como ter uma âncora em uma tempestade. O barco ainda balança com as ondas. Mas a âncora evita que você seja arrastado para o mar. Encontrar ou manter essa âncora durante transições é uma jornada pessoal. Para algumas pessoas, envolve aprofundar práticas espirituais ou religiosas. Para outras, envolve passar tempo em natureza, conectando-se com algo maior através do mundo natural. Para outras ainda, envolve engajamento criativo, expressando e processando experiências através de arte, música, escrita ou outras formas de expressão. Não há um caminho único certo. O que importa é que você encontre algo que te conecte com um senso de significado e propósito que se estende além das circunstâncias imediatas de sua vida. Esta conexão com significado é profundamente protetora contra desespero, quando você pode ver suas experiências, mesmo as difíceis, como parte de uma narrativa maior, como tendo algum propósito ou lição ou significado, elas se tornam mais toleráveis. Não necessariamente mais fáceis, mas mais toleráveis. Porque elas não são apenas sofrimento aleatório sem sentido. Elas são parte de sua jornada de crescimento, de aprendizado, de tornar-se quem você está destinado a ser. E quando você pode enquadrar coisas dessa maneira, você acessa uma fonte de resiliência que vai além da mera resistência ou força de vontade. Você acessa algo mais profundo e mais duradouro. Viktor Frankl, um psiquiatra que sobreviveu aos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, escreveu extensivamente sobre a importância do significado na experiência humana. Ele observou que nos campos, aqueles que tinham um senso de propósito, uma razão para sobreviver, algo pelo qual viver, eram mais capazes de suportar sofrimento inimaginável do que aqueles que tinham perdido todo o senso de significado. Ele concluiu que humanos podem suportar quase qualquer como se eles têm um porquê suficientemente forte. Quando você sabe por que você está fazendo algo, por que você está passando por algo, por que você está escolhendo perseverar, você pode encontrar a força para continuar mesmo através das circunstâncias mais desafiadoras. Agora, encontrar significado em suas experiências não é sempre fácil ou óbvio. Às vezes leva tempo.
Às vezes você só consegue ver o significado em retrospecto, olhando para trás e percebendo como uma experiência difícil te mudou ou te ensinou algo valioso. E às vezes, honestamente, há coisas que acontecem que parecem sem sentido, que não se encaixam em nenhuma narrativa ordenada, que simplesmente são terríveis e você preferiria que não tivessem acontecido. E está tudo bem também reconhecer isso. Você não precisa forçar significado onde não há nenhum. Você não precisa fingir que tudo acontece por uma razão, se isso não ressoa com você. Mas você pode escolher criar significado através de como você responde, através do que você aprende, através de como você cresce em resultado. E isso é empoderador. Porque significa que mesmo quando as circunstâncias estão fora do seu controle, mesmo quando coisas acontecem que você nunca escolheria, você ainda tem agência na narrativa de sua vida. Você ainda tem voz em que significa e quem você se torna como resultado. Ninguém pode tirar isso de você. É algo inerentemente seu, uma liberdade fundamental que permanece não importa o que mais mude. À medida que nos aproximamos do final desta jornada juntos, quero te lembrar que transições, por mais desafiadoras que sejam, são também onde crescimento acontece. É fácil crescer quando tudo está confortável e seguro, mas crescimento real, transformação profunda, isso tende a acontecer nos espaços desconfortáveis, nos momentos de incerteza, nos períodos onde somos forçados a nos estender além do que conhecemos e nos tornamos algo mais do que éramos antes. Você está nesse tipo de espaço agora. E embora possa não parecer assim no momento, você está em processo de tornar-se, você está evoluindo, você está crescendo. E um dia, talvez não hoje, talvez não amanhã, mas algum dia você vai olhar para trás, para este período de sua vida e vai reconhecer a força que você demonstrou, a resiliência que você desenvolveu, a sabedoria que você ganhou. Se você tem encontrado conforto e companhia nestas palavras e gostaria de continuar esta jornada de autocuidado e reflexão, por favor, inscreva-se no canal Vozes do Silêncio. Deixe seu like e ative o sininho para ser notificado de novos vídeos diariamente. Sua presença aqui é um presente e esperamos continuar caminhando ao seu lado. Você não está sozinho em sua jornada, embora às vezes possa parecer assim. Há milhões de pessoas ao redor do mundo, neste exato momento, que estão também navegando suas próprias transições, enfrentando seus próprios desafios, fazendo as pazes com suas próprias mudanças. Todos nós estamos nessa jornada juntos, mesmo quando nossos caminhos específicos são diferentes. Há uma solidariedade na experiência humana compartilhada, um fio comum que nos conecta através de nossas lutas individuais. E quando você se lembra disso, quando você reconhece que o que você está sentindo é profundamente humano e universalmente compreensível, pode ser um pouco menos isolador. Há também sabedoria disponível de todos aqueles que vieram antes de você, que navegaram transições similares, que enfrentaram incertezas similares, que encontraram seu caminho através. Suas histórias, suas lições, sua sabedoria, tudo isso está disponível para você. Em livros, em tradições, em conversas com aqueles que viveram mais que você. Você não precisa reinventar a roda. Você não precisa descobrir tudo sozinho do zero. Há um vasto corpo de sabedoria humana sobre navegação de mudança e incerteza que você pode consultar. Claro, você ainda terá que caminhar seu próprio caminho. Ninguém pode fazer isso por você. Mas você pode aprender com os mapas que outros desenharam, com os erros que outros cometeram, com as vitórias que outros alcançaram.
E à medida que você navega sua própria transição, você também está adicionando a esse corpo de sabedoria. Você está aprendendo lições que podem algum dia ajudar outros. Você está desenvolvendo insights que você pode compartilhar. Você está criando seu próprio mapa de território que você explorou. E isso dá à sua experiência um significado adicional. Você não está apenas passando por isso para seu próprio benefício. Sua jornada pode iluminar o caminho para outros que virão depois. Suas lutas podem oferecer conforto para aqueles que lutam de formas similares. Sua eventualmente encontrar seu caminho através pode dar esperança para aqueles que estão atualmente perdidos. Esta é parte da beleza da condição humana. Nós aprendemos uns com os outros. Nós nos elevamos uns aos outros. Nós compartilhamos nossa sabedoria e nossas histórias e nossas experiências. E através desse compartilhamento, todos nós nos beneficiamos. Nenhum de nós tem que fazer isso sozinho. Nenhum de nós tem que carregar nossos fardos em isolamento completo. Há sempre ajuda disponível se estivermos dispostos a procurá-la e aceitá-la. Há sempre outros que entendem, que se importam, que querem apoiar. Você só precisa alcançar. Claro, alcançar pode ser difícil, especialmente se você é alguém que está acostumado a ser forte, a cuidar de outros, a não precisar de ajuda. Pode parecer como fraqueza ou falha admitir que você está lutando, que você não consegue lidar com tudo sozinho. Mas aqui está uma verdade: pedir ajuda não é fraqueza, é coragem, é sabedoria, é reconhecer que você é humano e que humanos são projetados para interdependência, não para independência completa. Nós precisamos uns dos outros. E está tudo bem precisar. Está tudo bem alcançar, está tudo bem aceitar apoio quando é oferecido. E ao aceitar apoio, você não está sendo um fardo. Você está dando a outros a oportunidade de exercitar sua compaixão, de fazer uma diferença na vida de alguém, de ser útil. A maioria das pessoas realmente quer ajudar quando vê alguém em necessidade. Mas eles não podem ajudar se você não deixá-los saber que você está lutando. Então seja honesto, seja vulnerável, permita que as pessoas te apoiem. E então, quando você estiver em uma posição mais forte, você pode retribuir apoiando outros. É um ciclo de cuidado que beneficia todos. Enquanto refletimos sobre a jornada que compartilhamos esta noite, sobre os temas de transição e mudança e crescimento e aceitação, eu quero te deixar com alguns pensamentos finais. Primeiro, lembre-se de que, embora a mudança seja constante, você também tem uma essência constante. Há algo em você que permanece você através de todas as transformações. Mantenha contato com essa essência, ela é sua âncora. Segundo, seja gentil consigo mesmo. Transições são difíceis. Dar a si mesmo graça durante tempos difíceis não é indulgência, é necessidade. Terceiro, confie no processo. Mesmo quando você não pode ver o caminho claramente, mesmo quando você está no meio da névoa, confie que há um caminho e que você é capaz de encontrá-lo. Você sempre esteve até agora. Quarto, lembre-se de que fim de ciclos, embora possam trazer tristeza, também trazem a possibilidade de novos começos. Quando uma porta fecha, outra frequentemente se abre, mesmo que você não possa vê-la imediatamente. Tenha fé na possibilidade de coisas boas ainda virem. Quinto, não apresse o processo. Cura, transformação, adaptação, tudo isso leva tempo. Você não pode forçar uma flor a abrir mais rapidamente. Ela abre em seu próprio tempo, quando está pronta. Você também.
Dê a si mesmo o tempo que você precisa. Sexto, mantenha-se conectado com pessoas que se importam com você, com atividades que trazem significado, com práticas que te centram, com a natureza. Com o que quer que nutra seu espírito. Isolamento torna tudo mais difícil, conexão torna tudo mais suportável. E, finalmente, lembre-se de que você é mais forte do que você pensa, mais resiliente, mais capaz. Você já sobreviveu a cada desafio que você já enfrentou. Você tem um histórico perfeito de superar dias difíceis, e você vai superar este também. Talvez não sem cicatrizes, talvez não sem mudanças, mas você vai superar. E você será transformado pelo processo de maneiras que você talvez não possa imaginar agora, mas que se revelarão com o tempo. Transições nos convidam a soltar o que não nos serve mais, a abraçar o desconhecido com coragem e curiosidade e a confiar que estamos sempre exatamente onde precisamos estar, mesmo quando não parece assim. Elas nos lembram que a vida é fluxo, não estase, movimento, não fixidez, processo, não produto. E quando podemos abraçar isso, quando podemos dançar com a natureza sempre mutável da existência, em vez de lutar contra ela, encontramos uma espécie de paz que não depende de circunstâncias externas permanecerem constantes. Esta paz não é ausência de desafio, é presença em meio ao desafio. É a capacidade de encontrar calma no centro do furacão. É saber que não importa o que aconteça externamente, há algo dentro de você que permanece intacto, que não pode ser tirado, que é fundamentalmente você e fundamentalmente bem. Esta é a paz que nasce de aceitação profunda, de amor próprio genuíno, de confiança no desdobramento da vida. E é acessível a você não como algo que você precisa alcançar ou conquistar, mas como algo que você pode descobrir já presente dentro de você quando você se aquieta o suficiente para perceber. Então, enquanto você se prepara para descansar, para permitir que seu corpo e mente relaxem na quietude da noite, saiba que você é exatamente onde você precisa estar. Você está fazendo exatamente o que você precisa fazer. E amanhã virá com suas próprias oportunidades e desafios. E você vai encontrá-lo com tudo que você tem, da mesma forma que você sempre fez. Mas por agora, descanse, deixe ir, confia, respire. Permita-se simplesmente ser, sem fazer, sem corrigir, sem resolver. Apenas ser, neste momento, neste espaço, exatamente como você é. As estrelas brilham no céu noturno, completamente indiferentes às preocupações humanas e ainda assim de alguma forma reconfortantes em sua constância. Gerações de humanos olharam para essas mesmas estrelas, encontrando navegação em suas posições, inspiração em sua beleza, consolo em sua presença inabalável. Você faz parte dessa longa linhagem de seres humanos que olham para cima e se perguntam, que lutam e perseveram, que sofrem e se curam, que terminam e começam de novo. Você carrega dentro de você a sabedoria de todos aqueles que vieram antes, mesmo que você não acesse conscientemente. Está em seus ossos, em seu dana, na memória coletiva da espécie humana. Você é herdeiro de uma longa tradição de sobrevivência e adaptação. E você vai continuar essa tradição, adicionando sua própria história ao grande legado de experiência humana. Boa noite, viajante do canal Vozes do Silêncio. Que seu sono seja tranquilo. Que seus sonhos sejam gentis. Que você acorde amanhã renovado e pronto para encontrar o que quer que o dia traga com coragem e graça. E saiba que você é visto, você é valorizado e sua jornada importa. Obrigado por compartilhar este tempo comigo. Descanse bem.